Parabéns! Você chegou ao 128º dia. 1 Crônicas 23. Já envelhecido e de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 desses para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6.000 para serem oficiais e juízes. 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi preparou com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam dos filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã, Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei, Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Esses foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza, o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome, para sempre. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Jerias foi o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecamião foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica, o primeiro, e Isias, o segundo. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, pois teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi pelas suas famílias, os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera, uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém. Os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e dos outros deveres na casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas. 1 Crônicas 24. Os filhos de Arão foram assim agrupados, os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos, apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos, 16 chefes de famílias dentre os descendentes de Eleazar e 8, dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas.
As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeuiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seurim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Cós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Emir, a 17ª para Ezir, a 18ª para Pises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Gisquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, e a 24ª para Mazias. Conforme essa ordem eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições que Arão, antepassado deles, lhes deixou, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia-lhe ordenado. Estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Arão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos. Dos descendentes de Izar, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate. Dos descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecamião, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir. Dos descendentes de Sias, irmão de Micas, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jazias, Beno. Os descendentes de Merari por Jazias, Beno, Soãos, Acur e Bri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. De Quis, Jerameel. E foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi de Zadok, de Aimeleque, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. 1 Crônicas 25. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão que, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai, Jedutum, que profetizava ao som da harpa para agradecer e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romantiezer, Josbecasa, Maloti, Otir e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Junto com seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A segunda, para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A terceira, para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quarta, para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta, para Netanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sexta, para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima, para Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava, para Jesaías, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A nona, para Matanias,
com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 10ª, para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 11ª, para Azareel, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 12ª, para Asabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 13ª, para Subael, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 14ª, para Matitias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 15ª, para Jeremote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 16ª, para Ananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 17ª, para Josbecasa, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 18ª, para Anani, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 19ª, para Maloti, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 20ª, para Eliata, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 21ª, para Otir, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 22ª, para Gidalti, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 23ª, para Maziote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 24ª, para Romantiezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Parabéns! Você concluiu mais um dia. Fique atento para o próximo. Você pode divulgar a palavra de Deus compartilhando esse vídeo. Peço também para você curtir, para você não custa nada, para nós é muito importante. Convide outros a se inscreverem no canal. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, muitos precisam ouvir a palavra de Deus. Você está conseguindo acompanhar o ano bíblico? Se está, coloque nos comentários, eu estou conseguindo. Seu comentário pode incentivar os outros.